Olá, pessoal! Aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com nada mais, nada menos do que Fernanda Souza. A minha conversa com a Fernanda Souza foi incrível. Não só porque ela é uma atriz maravilhosa, brilhante, com um conteúdo fantástico no Instagram dela, mas porque ela trouxe uma outra maneira da gente pensar, né, no que a gente faz no mundo, na vida, de quem somos, como a gente entra em contato com o nosso eu, né, o nosso self mais profundo e de uma maneira que a gente pode pensar no nosso dia a dia dessa forma. Essa foi a minha parte preferida. Não ficou algo difícil da gente poder implementar na nossa vida, ficou algo que a gente pode fazer aos poucos, né? E entender como isso é importante para o nosso desenvolvimento pessoal e em relação a outras pessoas também. Então, espero que vocês gostem da minha conversa com a Fernanda. Ela é uma pessoa super, ultra, mega generosa, autêntica, engraçada. E, assim, eu poderia ter falado com ela por 6 horas seguidas, de verdade. Fiquei super, super honrada e feliz. Espero que vocês gostem da minha conversa com a Fê Souza. Obrigada, gente! Mas então, eu tô super feliz que você topou e que você tá aqui. Me sinto ultra privilegiada de ter o seu tempo. Você tá ultra mega ocupada essas últimas semanas? Valendo? Tá valendo. Tá gravando? Como que tá Começou? a sua vida? Alô, Começou. boa noite? Começou! Gente, começou. Desculpa que eu não sabia que tinha começado. Primeiro, queria te dizer que o prazer é meu, porque eu amo toda a sua família. Sua irmã é uma pessoa muito, muito especial para mim. E aí, por consequência, os dela também são especiais para mim, isso te inclui. E porque você, cara, você é uma figura muito peculiar, você tem umas tiradas muito inteligentes, eu gosto do seu tipo de humor, eu te admiro, e é por isso que eu tô aqui. Gente, emocionei, ganhei a loteria. Mas de verdade, porque olha só, você tá super ocupada. E assim, quais Nada, são... eu tô zero ocupada, Gabriela. Mas eu tô assim, trabalhando há quais 3 anos, como é que eu tô ocupada? Mas a gente vai falar sobre esse negócio do seu trabalho e tudo isso. Vamos, Mas é verdade. você tá cheia de live, que eu vejo, eu te acompanho, eu amo seu Instagram. Como que você decide Obrigada. o que você vai fazer na sua live? Como que rola? Qual a sua relação com o Instagram? O ano passado, eu fiz muita live, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Mas é porque eu acho que eu tinha como contribuir com a ajuda do Diogo Lara, que é psiquiatra e neurocientista, autor de um livro que eu li e que eu achei muito transformador para mim. E eu perguntei para ele se no início da pandemia, né, ele poderia falar comigo de assuntos que estavam sendo muito debatidos por causa da saúde mental de todo mundo que estava sendo bem afetada por conta de tudo que a gente está vivendo até hoje. E ele super se disponibilizou e a gente começou a fazer esses bate-papos e foi ótimo, porque a resposta foi incrível e a gente foi fazendo, eu fui aprendendo coisa para dedéu e foi um presente que eu quis dar para as pessoas que me seguem, de ter um conteúdo de um cara tão legal ali ajudando a gente a esclarecer um monte de coisa num momento difícil. Porque isso é uma coisa que eu perguntei isso para a Mica também, quando ela estava aqui, e eu perguntei, né, como que você escolhe, ou como que você lida com o que você vai cobrir na sua mídia social, como você falou, né? Você tem, Porque não sei deixa lá, de ser um 20 business, né? milhões, e você tem 20 milhões de pessoas que estão lá e que também confiam, querem te escutar, né? E aí, como que você pensa assim, poxa, isso é importante para mim e também é importante para os outros? Como que é essa decisão do que falar na mídia social? Então, o meu Instagram, ele sempre foi muito reflexo do que eu estava vivendo. Tudo que eu postava era muito o que estava acontecendo na minha vida, o meu trabalho, a viagem que eu estava fazendo, e era mais sobre isso. Quando eu parei de trabalhar, quando eu entrei em 2019 no meu ano sabático, eu já não tinha tanto o que postar, porque eu não estava trabalhando, eu não dividia muito da minha vida pessoal. Não recrimino quem o faça, mas não era algo que eu estava muito afim no momento. E aí eu fui dando uma certa distanciada. Então, quando aconteceu a pandemia, foi um jeito de voltar a ficar mais ativa nas redes sociais e trazer um conteúdo que naquele momento fosse pertinente. Porque eu estava vivendo aquilo tudo, como todo brasileiro, como todo mundo, na verdade. E porque era um momento que as pessoas tinham sede de ouvir sobre aquele tema. Então, eu só juntei o útil ao agradável. Foi um mix do que eu estava sentindo com o que as pessoas queriam. E até hoje a minha rede social tem sido assim. Eu não tenho muito um planejamento sobre ela. Eu gosto de falar daquilo que está vivendo no momento. E o que é interessante é que você antecipou
né? Porque você falou, você foi no seu sabático em 2019, mas aí a pandemia rolou em 2020, então você antecipou várias coisas que as pessoas agora estão com muita sede de saber mais, de se conectar, com essa questão toda do autoconhecimento. Mas como que você acabou no seu sabático? Por que você resolveu, eu preciso de um sabático em 2019? Cara, eu nunca tinha pensado na minha vida tirar um ano sabático, isso é coisa, sei lá do que, assim, não tinha essa possibilidade. Até hoje eu não entendi. Tô zoando. Na verdade, o que aconteceu, Gabi, sendo bem sincera, eu estava trabalhando muito. Eu Muito. tinha um canal que eu tinha que produzir o conteúdo e que eu criava todos os roteiros, que na verdade não tinham roteiros, era tudo que saía da minha cabeça meio que na hora, quando eu ia gravar, quando gravava para o canal, pelo menos 2 vezes por mês, 12 vídeos, o que era muita coisa, e quem produz sabe bem como é que é, quem olha de fora pode achar que é só sentar e falar besteira, mas também não é um Não pouco, é. mas também não é. Tinha a rede social que a gente acaba alimentando, muitos trabalhos hoje em dia na rede social que a gente também faz, tinha o Soltaca Top, o Vai Fernandinha, Ah, é. que eu participava de toda a criação de roteiro, de escolha de convidado, da edição final do programa e ainda escrevia as hashtags. Ou seja, era um processo muito intenso mentalmente de criação de conteúdo junto com toda a equipe. Eu tive a honra de ter esse privilégio de trabalhar muito. E aquilo ali, depois de um tempo, me deixou um pouco mentalmente cansada, fadigada. Sabe quando você precisa de um tempo, de um hiato para dar uma respirada? E aí eu tinha feito todos os checks que eu queria. Eu tinha 4 temporadas do Vai Fernandinha na conta, o Só Toca Top veio com uma cereja do bolo maravilhosa, apresentar um programa Maravilhosa. de Eu volta na amava. Globo. Eu também amava, com outro tipo de comunicação completamente diferente do Vai Fernandinha. O Vai Fernandinha estava super bem, eu já tinha feito 5 anos de Meu Passado Não Me Condena, que era a minha peça, Hum. 1 milhão de espectadores, viajado pelo país inteiro, o que foi um grandíssimo prazer, mas ao mesmo tempo algo muito desafiador por causa do meu medo de avião, que eu Hum. tinha na época. Então é sempre complicado, né? Para viajar eu tinha que pegar avião, então era sempre uma questão emocional ali envolvida, e Eu não foram sabia durante que você tinha 5 medo, anos que você tinha isso, medo de pois é. avião. Era todo dia, todo voo, uma batalha. Então, só Nossa. quem sabe você não desistir, porque você tem uma plateia de, sei lá, 5 mil pessoas te esperando num lugar. Então, como é que Uau. você não vai entrar no avião? E aí, tudo isso você vai emocionalmente, mentalmente e, digamos, fisicamente, né? Sentindo uma necessidade, de repente, cara, se eu tenho esse privilégio de Deus, da vida, de tirar um tempo, por que não fazer? E aí eu fiz. E nessa jornada eu fui cancelando tudo. Na verdade, só não renovei a temporada da Fernandinha, que o Multishow super entendeu, parei o canal, diminuí a rede social, só Toca Top, eu já tinha dito que eu ia fazer uma temporada só, então deu tudo certo. E parei com a peça, porque eu sabia que com 5 anos eu ia dar uma paradinha. E aí, quando eu vi, eu estava aqui já nessa vida mais tranquila, olhando para dentro. E aí eu tive tempo de olhar para dentro, o que eu reconheço, tá, como um bom privilégio, porque não é todo mundo que tem essa possibilidade de fazer o que eu fiz e o que eu tenho feito ainda. Então eu reconheço bem que não é uma coisa simples. E você chegou nessa conclusão sozinha ou você já estava conversando com amigos ou com outras pessoas falando, olha, eu tô me sentindo assim como você falou, eu tô sentindo que tá meio nublado assim, eu preciso espairecer, eu preciso, ou foi meio que um momento você, um diálogo interno, Acho que é, os dois, Gabi. hum, Acho que nunca é uma coisa só de fora, nem nunca também é uma coisa só de dentro, porque você vai dividir, né? Porque eu era casada com um Ti e ele super me apoiou. Falou, claro, se você pode, se você conseguiu conquistar esse lugar, usufrua dele, porque, foi o que eu te falei, eu tenho total conhecimento de que esse é um lugar muito privilegiado, então eu quero uhum. experienciar isso e me sinto no direito disso. Então foi um mix, foi uma vontade minha com dividir, as pessoas me apoiarem, e eu falei, cara, é isso, acho que eu vou experimentar. E aí captou, Porque né, menina? Não sai disso. então, mas isso que eu acho interessante, porque eu acho que tanto em 2020, nesse último ano, a gente escutou, né? Eu acho que você também deve conhecer várias pessoas que estão tentando se reinventar, estão tentando buscar novas maneiras de existir, né? Claro, para quem pode, tem o privilégio, mas para também quem está precisando arranjar empregos diferentes, né? Se Uhum, sustentar, tudo isso. Então, é um momento um pouco de olhar para dentro, mas também entender a estrutura, né? O mundo que a gente vive. E aí, também quando olhar você para fora. começou essa reflexão, quais foram as primeiras pessoas, assim, que você falou? Eu até vi você falando que você não lia livro antes, mas você não era Uhum. muito da leitura, e hoje em dia você lê pelo menos um livro por mês, é isso? Sim, cara.
Acredite assim, você ou não, até eu fico impressionante chocada. isso. Cara, pior que não é, você acredita? Porque eu vou te falar, cara, é uma coisa muito, entre aspas, pode parecer simples, e ao mesmo tempo não é, porque existe uma certa dedicação. Eu pego o livro que eu quero ler e conto quantas páginas ele tem, divido por 30, e vejo se eu consigo ler aquelas 10 páginas por dia. Se Olha, eu consigo ler. adorei. Então, esse é o único macete para você conseguir ler o livro um mês inteiro, durante um mês. Mas é claro que se você, por exemplo, está me ouvindo e fala, cara, Fê, eu não tenho essa disponibilidade. Por exemplo, eu leio, sei lá, meia hora por dia, 10 páginas por dia, pode ser muito. Para você, se você conseguir ler 2 páginas, se você conseguir ler, sei lá, 3 páginas, já é muita coisa. Eu até fiz uma continha aqui que não está muito de cabeça, mas como um incentivo para as pessoas. Se você lê 5 páginas por dia, em uma semana, nos 7 dias, você leu 35. Em 4 semanas, deu o quê? Quase 140 páginas? Olha isso, é metade de um livro em um É mês. verdade. Se você fizer isso com esse comprometimentozinho, de 5 páginas por dia, em 2 meses você lê um livro, em um ano você leu 6. Quando foi o ano que você leu 6 livros? Talvez você não tenha como é que eu posso dizer? Parado para se dar 5 páginas de um livro. Às vezes a gente dá meia hora de televisão, às vezes a gente dá, sei lá, meia hora discutindo com alguém, às vezes e às vezes tem gente também que não tem tempo, tá? Para 5 páginas um livro. E eu entendo, e sinto muito da vida estar nessa correria de você não ter tempo. Mas quem tem essa possibilidade de olhar para a vida e encontrar esses 5 minutinhos, esse tempo das 5 páginas, você pode ter grandes transformações, porque eu vou te falar que a minha jornada de autoconhecimento, que eu não planejava nem um pouco começou por causa de um livro. E qual foi o livro? Fala pra gente. Eu lembro que em 2019, no início do ano, começou o meu ano sabático. Eu falei, agora eu fui pro Rio de Janeiro, que eu sempre morei no Rio a vida inteira, eu tava morando há 2 anos em São Paulo, então eu tava de férias, eu falei, cara, eu tô com muita saudade do Rio. Aí nesses lugares de privilégio de gente que é digital influencer, um hotel maravilhoso, que não paga, a gente vai ficando, né, meu filho? A gente vai usufruindo dessa vida. Poxa, reconhecendo e agradecendo. E Sim. aí nessa você vai experimentando praia, só você chegou uma hora que eu falei, cara, já cansei. 4 meses depois de ir à praia, à piscina, eu falei, olha, acho que deu. Acho que eu, sei lá, procurei uma coisa para fazer que não fosse só ficar fazendo nada. Que eu merecia fazer aquele nada depois de, sei lá, 30 anos trabalhando. E acho que todo mundo merece também na vida tirar um tempinho e sei lá, peço ao universo que cada pessoa tem esse privilégio de conseguir isso. Mas aí, quando eu decidi dar uma guinadinha diferente ali, daquela rotina, eu pedi uma indicação no Instagram. E eles falaram de um livro chamado O Milagre da Manhã. E esse livro foi um livro que realmente me deu um start de olhar para dentro. Ele, na verdade, é um livro bem lindo, mas ao mesmo tempo simples, onde ele te dá uma sugestão que você faça antes das 8 da manhã, por isso que eles chamam O Milagre da Manhã. Mas eu nunca consegui fazer antes das 8 da manhã, tá? Que eu deixo bem claro que você tire um tempo que você tiver, meia hora, você tem 20 minutos, e que você divida esse tempo que você tem em algumas atividades, como leitura, praticar um exercício físico, meditação, rezar, escrever. E aí você pode fazer 2 minutos para cada coisa. Pega um livro, ele é 2 minutos. Medita 2 minutos. Faz 2 minutos de polichinelo. Faz 2 minutos de oração. E agradece num papel 2 minutos de 2 coisas. Ele deixa bem resumido, que é para a pessoa falar, ok, eu só tenho 10 minutos e você com 10 minutos por dia você pode começar a praticar uma diferença na sua vida, se você der aqueles 10 minutos para você. E foi esse livro que me fez voltar a meditar com frequência, a ler mais. Escrever é um hábito que eu nunca tive, tá? Hoje em dia eu tenho, mas naquela época não. E aí voltei a fazer atividade física com frequência e dali eu comecei a olhar mais para mim. Mas o escrever é interessante, porque para quem não tá vendo a gente, 1 minuto antes da gente começar a gravar, você já tinha mostrado tudo que você tinha escrito e como você falou, você participou, você tinha sua peça, você participava de produção de tudo que você fez, então tinha... É verdade, menina, então essa eu escrevo, parte se for para pensar. Para mim, na minha cabeça, você é, com certeza, não, agora você acabou de me fazer entender que eu escrevo, que eu escrito, olha lá. Porque a gente... pensar, porque eu não sou do papel, mas exatamente, eu sou muito do telefone, aí eu acho que isso vai escrever, olha que louca. Isso é uma questão que a gente tem com o que a gente entende por, né, com essa questão do que a gente entende por alfabetização, né, que é aquela coisa da escrita física, mas tem outras maneiras, né, da gente, enfim, ler e ver a vida, e eu acho que você faz isso. Hoje em dia, posso dizer, então, que eu dei um check nessa característica, assim, de ter também que escrever alguma coisa. E aí eu comecei a agradecer muito mais a vida,
comecei a fazer atividade física com frequência e não parei mais, coisa que eu tinha meio que largado. Aí você me pergunta, mas você, Fernanda, largado? Você sempre foi aquela pessoa que postava treinos e tudo mais. Pois é, só que chegou uma hora que eu enchi o saco. E aí eu falei, eu não vou fazer mais nada da minha vida. E eu não fiz também, durante uns 3 anos eu não treinava. Me orgulho disso? Não me orgulho. Mas fiz. Você se sentia pior? Como que era a sua disponibilidade? Claro, óbvio, completamente diferente. Imagina, para quem estava acostumado a treinar, o que era gostoso é não ter que fazer nada, porque tem coisa melhor do que não fazer nada? Não então, tem. Só que ao mesmo tempo, treinar e o benefício que aquilo traz é muito gostoso também. Então, sei lá, eu acho que eu prefiro começar a me movimentar, e até porque por questão de saúde mesmo, Gabi, eu sou muito focada na minha saúde. Pra você ter uma ideia, por ter hipotireoidismo, eu faço exames de sangue com frequência, a cada 4 meses, e para regular as taxas, ver se tá tudo certo. E a minha maior alegria é gabaritar o exame de sangue, é saber que eu tô com as taxas eu chamo gabaritar. Porque quando você chegar aí e fala colesterol perfeito, triglicérides incrível, vitamina D maravilhosa, vitamina B, aquilo vai me dando uma alegria. Por fora pode estar estranho, ou não, ou sei lá, pode não estar incrível, ou tá também, mas ao mesmo tempo por dentro, estando incrível, eu já fico feliz da vida. Então, dessa preocupação com saúde, por isso que a atividade física voltou para minha vida, porque eu realmente hoje em dia não consigo entender e tenho uma outra conexão com o meu corpo, que hoje para mim é mais do que nunca a morada da minha alma, de onde eu vibro toda a minha energia, e o quanto eu aprendi que isso existe, que é importante, então eu tenho que estar em comunhão com ele, sabe? Eu não posso... Hoje eu estava fazendo um exercício de respiração de um livro que eu tô lendo, e eu consegui fazer exatamente do jeito que eu queria. Eu falei, cara, no meio da meditação, do exercício de respiração, que nada mais é que uma meditação, eu falei, uau, isso aqui é uma máquina muito perfeita, e eu sou muito grata ao meu corpo, à minha saúde. Eu dei muito valor àquilo, sabe? Eu tenho um olhar diferente hoje em dia para minha saúde. De quando era. E no livro que você tinha falado, O Milagre da Manhã, chama assim, né? O Milagre da Manhã? O Milagre da Manhã. Podem ser coisas diferentes todo dia, ou existe uma questão da disciplina? Tipo, você tem que escolher algo para fazer igual? Eu nunca tive disciplina nenhuma nesse livro. Primeiro, eu nunca fiz antes das 8 da manhã. Tá. Segundo, não fazia todas as atividades. Terceiro, tinha dia que não fazia. E eu ia no meu jeito, aos trancos e barrancos, porque eu estava criando novos hábitos. E você precisa persistir neles até eles ficarem, né? Aí depois eu li aquele livro Mudando o Hábito, alguma coisa assim, Criando os Hábitos, não sei, aquele livro super famoso. E aí eu fui entendendo que quanto mais hábitos eu tinha, mais eu conseguia ter. Então eu fui criando mini hábitos e tentando, só por hoje, eu tô conseguindo, só por hoje. Eu li, fiz yoga, meditei. Não escrevi, não gosto de escrever, mas fiz atividade. Hoje eu não fiz atividade. Eu fui tentando dar o meu melhor, sem me cobrar também ao mesmo tempo, mas tentando. E você acha hoje em dia eu tô com uma rotina muito mais firme em relação a isso. E você acha que o fato porque, por exemplo, cada pessoa, né, tem uma carreira diferente em termos de trabalho, e porque a sua carreira, muito dela teve a ver com essa parte externa, de ter público, né, de tanta gente se sentir próxima sua, mas você às vezes sem conhecer, né, a quantidade de pessoas, você acha que em termos da sua energia, você já sentiu que isso tirava mais a sua energia, ou você era da turma que não, isso alimentava mais a sua energia, aumentava, mas aí você tinha baixos muito baixos e altos muito altos, sabe? Você acredita que eu não tinha informação suficiente sobre isso na época? Não era falado disso. Não, cara, eu não lia muito sobre esse assunto, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje sobre meu campo vibracional, sobre ter um campo vibracional, sobre saber que o seu coração emite uma vibração, assim como o seu pensamento, que o seu coração tem 40 mil neurônios, enquanto o seu cérebro tem 4 mil neurônios. Ou seja, o seu coração pensa tanto quanto o seu cérebro, só que ele emite uma frequência energética, uma onda 5 vezes mais poderosa que o seu cérebro, que a sua mente, por ter muitos mais neurônios. Mente, cabeça aqui, 4 mil neurônios, coração, 40 mil neurônios. Então ele tem uma força que eu nunca tinha parado para entender que tudo aquilo que eu sentia vibrava. Eu nunca soube disso, ninguém me ensinou isso. Eu fui aprender isso depois que eu fiz esse mergulho no autoconhecimento e que eu fui entendendo e conhecendo e sabendo sobre energia. Eu nunca tinha ouvido falar na escala do Edward Hawkins, que fala que por exemplo, quando você sente vergonha, você vibra, né? Você emite uma vibração que ela tem uma medição de 20 Hz, que é a vibração mais baixa que um ser humano pode ter, que é a vergonha. Então, quando você vai tendo conhecimento do que
o seu coração, do que o seu corpo é capaz de emitir, você tem uma outra visão do que você é, que naquela época eu tinha uma noção de estar trocando energia, mas era num outro lugar, eu não sabia que existia uma escala de energias, eu não sabia que a energia da aceitação tem 350 Hz, que é uma energia super poderosa, assim como a gratidão, que tem 600, assim como a natureza, que tem 200 Hz, por isso a gente se sente tão bem em contato com a natureza, perto de uma árvore, no mar, enfim, estando na natureza, que é a fonte criadora todinha ali na nossa frente para essa troca de energia. Eu não sabia de nada disso, Gabi, nada. E quando eu fui aprendendo, isso foi me dando um conhecimento de vida que eu falei, cara, que coisa sensacional saber que isso existe. Porque você pode acreditar ou não em nada do que eu tô falando, mas ele existe independente de você acreditar. É como a lei da gravidade, você pode não acreditar, mas se eu pegar esse telefone aqui e soltar, vai cair, cara. Seu coração, ele emana uma vibração, uma energia, você acredite nisso ou não. Então, já que isso existe, eu vou usar ele a meu favor, eu vou ficar mais atento com que pensamento eu tenho, porque todo pensamento, ele gera um sentimento, todo sentimento gera uma vibração. Então, eu vou estar mais atenta ao que eu estou pensando, ao que eu estou sentindo, e olhar mais para mim, estar mais em contato comigo, em analisar mais, sabe? Em procurar sempre estar num lugar emocional mais confortável. Que nada mais é do que você não tá puto, não tá estressado com alguma coisa, não tá com raiva, não tá com tristeza. É pegar tudo isso, que todo mundo tem que sentir, tá? Mas trabalhar, ao invés de tacar por debaixo do tapete, o que muita gente faz, e que eu também, e você, e qualquer pessoa em muitos momentos da vida já fez. Com certeza. Isso é muito interessante, porque eu lembro de eu ser adolescente, eu tenho essa memória de eu adolescente e ter feito alguma coisa que eu não deveria ter feito, e eu ia levar uma bronca dos meus pais, tipo, eu tenho essa memória, e eu lembro da ansiedade daquilo gerar o meu coração bater muito rápido, né? E eu consegui, o meu pensamento consegui gerar isso no meu corpo. Só que eu também, apesar de eu ter ficado, né, de ser uma ansiedade como adolescente, também me deu uma sensação de controle. Eu falei, olha, se eu conseguir gerar, né, essa coisa, essa que externou de uma maneira não boa, né, porque eu tava suando, o coração batendo forte daquilo, não é isso que você quer, mas será que eu consigo fazer o oposto? E eu lembro de pensar nisso, mas eu acho que é mais difícil a gente fazer o caminho contrário do que esse, entendeu? De ver no seu... Eu acho que quando a gente sabe e reconhece esse poder, e olha e fala, olha o que meu pensamento está fazendo com o meu corpo por conta da maneira como eu estou reagindo a uma determinada situação, você fala, olha, ok, então, se eu reagir dessa maneira, eu gero isso até fisicamente, eu começo a suar, minha boca fica seca, minha mão treme, minha perna tá meio bamba, eu tô sentindo o estômago meio virado e meu coração tá super acelerado. Exato. O que eu posso fazer para mudar isso? E aí você vai atrás de ferramentas. Para mim, a mais incrível de todas, que está disponível para muita gente, não podemos dizer todas, mas muita gente, que é respirar. Digo que não podemos dizer para todos, porque a gente sabe que nesse momento no mundo muitas pessoas estão tendo que ter ajuda para respirar, por conta de tudo que a gente está passando. Muita gente não sabe que precisa respirar, que respirar calma. Então essa é uma ferramenta que, se você numa situação dessa parar e fizer uma respiração contada, prestando atenção na sua respiração, você vai conseguir voltar, acalmar, começar a, ao invés de vibrar mais aquilo que você está vibrando pelo que aconteceu, mais ansiedade, começar a trazer um pouco mais de calma, de tranquilidade, de aceitação daquela situação, porque assim, a situação já tinha acontecido, você não tinha mais muito o que fazer. Não. Então, por isso que a aceitação é tão incrível. Pensa numa hora dessa, ao invés de você ficar, meu Deus, meu mãe vai brigar comigo, que merda, sofrer por aquilo, você aceita e fala, ok, eu aceito que eu fiz isso, e eu aceito a bronca que eu vou tomar, e eu aceito que de toda essa situação eu ganhei uma semente muito positiva de algo que eu aprendi com essa história. E eu vou plantar isso, e se tudo der certo, eu lá na frente vou falar, não vou cometer aquele erro, lembrei de lá da vez que eu fiquei muito nervosinha quando eu cometi. Então você pode transformar dessa maneira. Só que aí, para você conseguir entender que você pode fazer todo esse caminho, se autocontrolar, ter autonomia, autogestão e respirar, você precisa ter acesso a essas informações. Por isso que eu gosto tanto de poder passá-las de uma maneira fácil e simples, porque, por exemplo, o que eu estou te dizendo aqui, não estou dizendo para você comprar um remédio numa farmácia para se acalmar. Estou dizendo sobre respirar, que é algo que funciona para dedéu. Ah, mas talvez alguém com algo mais grave não consiga naquele momento, mas também é uma alternativa, também é um caminho, sabe? E você falaria, por exemplo, que no seu passado você
teve alguma história ou um histórico seu que tem a ver com ter mais ansiedade? Alguma coisa que aí isso te fez também pensar na respiração? Porque eu vejo, né, de repente, assim, às vezes tem pessoas que só se elas sentem aquilo, elas conseguem entender, às vezes, o poder da respiração, o poder disso. Elas falam, não, mas isso não é nada, deixa pra lá. Mas, assim, a gente não tem a noção de que, às vezes, uma coisa específica pode fazer, né? Eu adorei o que você falou sobre a questão da vergonha. Eu penso muito nisso, porque eu acho que em criação de filhos, você escuta muito pais falando assim, ai, que feio isso que você fez, é tudo muito externalizado para o outro, e não, né? E eu acho que isso que você falou que gera no corpo, mas aí falando sobre histórico de ansiedade, ou você Muito, Gabi, você não tá entendendo. Teve uma época da minha vida, primeiro que eu achava que eu não era ansiosa, tá? Se alguém pergunta assim, você é ansiosa? Você fala, imagina, às vezes eu fico, olha a minha resposta para ansiedade. Às vezes eu fico horas, dias, meses, anos querendo comprar um negócio e eu nem compro. Ai, tadinha, não entendeu nada. Gente, esse é meu marido. Você entende? Tá tudo certo também, a gente não tem informação direita sobre o que são as coisas. Desculpa, eu não cresci num lugar onde se falava sobre ansiedade, sobre transtorno de ansiedade. Eu não tinha essa informação, eu tô aprendendo sobre isso, gente. E assim como um monte de gente, tá? Então, eu achava que a ansiedade era querer comprar logo um negócio, tô ansiosa. Por exemplo, eu vou viajar, eu fico ansiosa pra viajar. Achava que a ansiedade era isso. Depois eu fui entendendo que era um lugar um pouco mais profundo e que poderia acontecer por outras coisas, como, por exemplo, alguma situação que eu ia viver e eu ficava ansiosa, e às vezes não era uma ansiedade de felicidade, uma viagem, estou ansiosinha para viagem. Não, era ansioso que era desconfortável. Aí eu falei, isso não tá legal não. Por exemplo, viajar de avião me dava uma ansiedade desconfortável. Meu coração acelerava, eu ficava o dia inteiro com o coração aceleradinho, sempre. Aquela coisinha chata, e aí você vai vivendo, aquele negócio não passa. E aí e eu sabia que era por causa da viagem. E depois comecei a sentir em outros momentos que não era viagem, mas aí eu fui procurar uma solução e me falaram sobre meditar. E aí eu fui fazer um curso de meditação. Olha, naquela época, a menina tá falando de 4, 5 anos atrás. 4 anos atrás, a gente não tinha tanta meditação guiada, pelo menos eu não tinha informação ou não tinha acesso, qualquer um dos dois. Eu fui fazer um curso de meditação transcendental. Você foi em algum lugar? Então, existe um centro de meditação transcendental em várias cidades, São Paulo, Rio, eu sei que São Paulo é no Ibirapuera. Eu poderia ir até lá, ou eu poderia fazer com uma professora particular. Como na época eu estava viajando, trabalhando muito, eu marquei com uma professora particular. Ela me deu umas 4 ou 5 aulas e eu aprendi a meditar. E na meditação transcendental você ganha um mantra, que é o mantra, uma palavrinha que você repete mentalmente durante 20 minutos quando você faz a meditação. E eles indicam que você faça 20 minutos pela manhã, 20 minutos no final do dia, ou em qualquer outro momento do dia que você queira. Foi ali que eu comecei a sentir pela primeira vez que eu poderia controlar a minha ansiedade. E aí chegou uma fase da vida que aquela ansiedade foi aumentando e tinha dias que eu acordava e eu precisava meditar. Às vezes eu acordava com o coração tão acelerado que eu acordava, meditava para poder dormir. Porque eu estava com ansiedade dormindo. Nossa. Olha que loucura. Sim. E aí eu comecei a usar a meditação para isso. A meditação transcendental na época, depois a meditação guiada, e depois eu fui entendendo que meditação era muito mais amplo do que eu achava. E por que ela fazia um bem para minha ansiedade? Porque eu voltava para o presente. Porque normalmente, quando eu estava ansiosa, eu estava lá dentro do voo do avião. Já achando que estava ruim. Eu não estava no presente. Normalmente a minha ansiedade ela é porque eu estou no futuro. E eu entendo que eu me coloco no estado de ansiedade porque eu estou lá num lugar onde eu não posso controlar agora, nesse momento, e tão pouco vão controlar lá na hora, quando estiver acontecendo, porque, viro pro piloto e digo, menino, a rota de turbulência você não me pegue, hein, doido? Você vá num caminho soft, suave, não me sacuda esse negócio. Deixa eu ver esse mapa. Não, eu sabia, eu fazia isso. Eu abri um mapa de meteorologia e via quantas nuvens tinha no céu, Ai, uau! É nesse nível. Tinha. Não tem mais. E aí eu queria sair desse futuro e me trazer para o presente. E a meditação não mais era do que estar no presente, porque eu estava focada só no meu mantra, no aqui, no agora, no que eu estava vivendo naquele momento, e isso milagrosamente me fazia desacelerar o coração. Me trazia para o aqui.
me tirava desse lugar. É uma coisa meio mágica. E o mais engraçado é que nas primeiras vezes eu fazia os meus 20 minutos, às vezes você não aprofunda tanto, porque vem muito pensamento, né, cara? Você pensa até em gente que você não sabe nem onde é que tá, em que planeta. Nossa, eu sou e a essa rainha pessoa surge, disso. Você fala, de onde eu tirei esta cidadã? E aonde será que ela tá? O que será que ela tá fazendo? Por onde ela aí anda? Qual é a técnica que Monja Coen me ensinou? Não pense o pensamento. Vinha fulana, eu não sabia onde fulana estava, ao invés de eu começar a conjecturar onde estaria fulana nesse momento da vida dela, eu simplesmente falava, fulana, e quando eu falava, eu falava, você esquece fulana, deixa fulana, você pensa depois, você tá meditando, volta, e aí eu voltava pro mantra, aí vinha Beltrano, eu falava, Beltrano, já sei onde é que tá, nem que eu ia pensar onde Beltrano estava, eu voltava, eu falava, pô, Beltrano não é problema de minha vida, e aí quando vinham os meus BOs, me abria a minha agenda na cabeça, eu falava, tanta coisa que eu vou fazer, eu falava, mas agora eu não posso fazer nada, e voltava, ou seja, é uma constante força para se trazer para o presente, para se trazer para o agora. E tudo bem ser essa constante, porque isso é meditar. Não existe meditação boa ou ruim, não existe ficar pensando em nada. Eu, pelo menos, isso é o que eu entendi de meditação. E é o que eu pratico para mim. Então, eu fico sempre tentando trazer uma atenção para o presente. Por isso que eu falei da respiração, porque para você contar a sua respiração, você tem que estar contando a respiração aqui agora. Onde é que você está? No presente. Porque se você estiver lá no futuro, no outro problema, você não consegue pensar no que está acontecendo aqui agora e contar os numerozinhos. Quantos eu inspiro, quantos segundos eu expiro. Então, esse é um jeito de trazer para cá, para agora. E isso foi algo que eu adquiri para minha vida e que eu faço sempre. E eu vou te falar que hoje em dia, 2 anos depois, indo para o meu 3º ano agora, desse mergulho para dentro, praticando meditação com frequência, algumas vezes mais, outras vezes, outras guiadas, outras transcendental, às vezes só ficando em silêncio, às vezes fazendo zazen, inúmeras tentativas, quantidades variadas. E aí, depois disso, eu comecei a experimentar um lugar de viver tranquila. E que quando vem uma coisa ou outra, aí eu vou lá e medito, me acalmo, me trago pro presente. Antes não, eu vivia em estado de ansiedade, experimentava momentos de paz. Agora eu vivo em paz, experimento momentos de ansiedade, porque eu já estou me conhecendo. Eu sei o que hoje em dia me deixa em ansiedade. E eu já desconstruí tantos padrões que eu tinha na minha cabeça de que determinadas coisas me deixavam em ansiedade. Eu comecei a parar de acreditar, não me deixa ansiedade não, me deixa ótima, quer ver? Eu fui mudando meu pensamento, fui mudando meu raciocínio sobre aquilo, e aquilo deixou de ser uma coisa que me afeta. Então, hoje em dia, o que antes me deixava em estado de ansiedade, hoje em dia eu olho e consigo reconhecer e falar, não vai me deixar não. Por que eu estou entrando em ansiedade? Porque eu estou no futuro por nenhuma, eu venho pro presente. E aí eu me trago de volta e não me permito passar 1 hora pensando em futuro, em tragédia, me colocando em estado de ansiedade. Eu simplesmente corto. Eu não penso o pensamento. Viva Monja Coen, que me disse essa frase. Me disse, não, disse no YouTube para todo mundo, minha Eu vi também, na live também. E assim, tem muita. Você deu o exemplo claro do avião, né? O avião era uma coisa, então. E aí você consegue olhar a situação e falar assim: eu não vou entrar nessa, porque eu sei como controlar. Quais são outras situações? Mas às vezes não dá para entrar, não, tá? Às vezes o negócio acode, minha filha. E você não tem nada que te faça acalmar. Aí o que você faz? Você entrega na mão daquilo que você acredita. Eu chamo Deus e vou. Porque chega uma hora que meu coração ele não me obedece. Acontece também, galera. Então, não vão querer dizer também que na hora eu dou uma meditadinha eu fico ótima. Tem dias que fico, tem dias que não. Vamos deixar claro que também. Senão o povo acha que a gente vira, agora estala dedo e tô incrível. A gente sabe que existem problemas de ansiedade mais leves, existem transtornos seríssimos com isso. Então, às vezes, não é só a meditação que vai te ajudar. Você vai precisar procurar um psiquiatra, uma ajuda de um terapeuta, vai precisar tomar remédio, enfim. Cada pessoa é pessoa. Estou contando a minha trajetória e o que foi bom para mim. Então, aí, além do avião, que é essa situação, quais são outras situações que antes te geravam muita ansiedade e que agora você olha com outra visão? Preocupação com o que os outros iam pensar de mim. Em situações quando você estava trabalhando ou com amizades, família? Até às vezes com amizade, sei lá, como um todo, sabe? Acho que todo mundo tem esse tipo de preocupação. Uns mais, outros menos, né? Mas eu acho que esse tipo de preocupação que eu tinha, ele vinha muito por conta de outras características minhas que eu fui descobrindo quando eu comecei a olhar para dentro e falando, eu sou assim, então é por isso que me incomoda tanto quando fulano diz aquilo, quando Beltrano pensa aquilo, porque eu sou assim, né? Eu fui me conhecendo. E aí, quando eu me conheci, eu falei, então eu não preciso mais agir desse jeito, eu não preciso estar tão preocupada com aquilo, nem com aquilo. Eu fui soltando algumas bolsas que eu carregava de uns conceitos, de umas crenças limitantes, né? Esse nome pode estar
assim, todo mundo falando muito sobre crença limitante, enfim, coisa que eu acreditava e que me prendia, que me limitava. Por exemplo, eu não posso fazer isso porque isso gera esse tipo de reação do outro. E daí? A reação é do outro. Eu não não tem como agradar todo mundo, gente. Segue a vida, linda. Chega uma hora que, o que é a crença que limita? Eu preciso agradar fulano. O que é a crença que liberta? Eu tô nem aí. Eu tenho que me agradar em primeiro lugar. Eu tenho que olhar para dentro e me respeitar. Então, você vai mudando algumas coisas que você acredita e a vida vai ficando um pouco mais leve, sabe? Você vai parando de se importar com algumas coisas. Isso foi algo que foi bem bom. E aí, nessas mudanças, né? Porque isso eu acho uma coisa fundamental. E, enfim, eu fico pensando, e como eu penso mais pela Mica, né? Pela minha irmã, porque eu falo, Mica, você tá aí, né? A pessoa mais próxima que eu tenho, que tá mais exposta. E ela sempre fala, ela criou uma casca grossa e ela precisa de muito, né? Alguém falar alguma coisa no Instagram dela, precisa de muito pra ela. Normalmente isso tem a ver com as bebês dela e tal. Aí você vira, né? Você ataca, Claro. tal, precisa de muito. E eu acho que isso é interessante ver, porque crescendo, né, a sua carreira, sim, você teve toda uma carreira, continua tendo, mas aí agora com as mídias sociais fica uma coisa mais porosa, né? Tipo, as pessoas. Claro. E de muita responsabilidade, né, Gabi? E aí você sente que você ter passado por essa trajetória te ajuda a lidar com comentários ou coisas que podem aparecer nas mídias sociais de uma maneira melhor? Ou você nem se preocupa com o que estão falando em mídias sociais e nem... Olha, eu posso dizer que eu fui bem afortunada de nunca ter passado por nenhuma situação grave de hater, sabe? A galera é muito legal, mas ao mesmo tempo também eu tenho muita responsabilidade com o que eu faço, com o que eu falo ali dentro, e hoje em dia cada vez mais eu posso estar aqui agora tendo falado algo muito chato, enfim, e eu tenho que entender, olhar, reconhecer, pedir desculpas e seguir. Então a gente tá, quem tá colocando a cara a tapa, tá a todo momento na possibilidade de fazer algo que não é, essa coisa de certo e errado, eu acho meio relevante, mas enfim, sobre algo que não agrade, que não seja tão bom, que você tenha colocado, enfim, a gente tem que estar atento. Então, eu acho que o grande lance é isso, é ficar atento com o que você fala, como você fala com as pessoas e além do que você está falando, e aceitar quando vier uma bomba e pedir desculpas, e é isso, sabe? Não tem muito o que fazer, assim, mas tem que estar atento, sabe? Esse lugar daqui é um lugar de muita responsabilidade. E que ele também é construído, né? Porque foi construído ao mesmo tempo, né? Porque as mídias sociais foram se criando com as pessoas também estando mais expostas. E aí, uma das coisas que eu também fico pensando é, às vezes as pessoas pensam que a ansiedade gera um tipo de adrenalina, sabe? Por exemplo, se você vai fazer uma apresentação, ou se você vai fazer aquela mega, aquele frio na barriga, né? Sônia falando, não, mas é aquilo que aí eu consigo ir bem no que eu faço. Daí existe um vício por ter aquela adrenalina, sabe? Não sei se você já sentiu isso, assim, em termos de, às vezes... Não, eu gosto de estar tranquila. De estar tranquila. Engraçado, não me estimula a ficar nervosa. Eu não gosto de entrar num palco muito nervosa. Eu gosto de entrar num palco tranquila, e outra que é o que eu mais gosto de colocar na minha cabeça quando eu entro no palco. Porque eu me lembro que aí, já pegando um contextozinho de criança interior, que é outro tema que tem se falado muito, mas que depois que você começa a entender, você fala, cara, como isso faz sentido. Quando eu subo num palco, eu lembro, não automaticamente, mas eu sei que lá no fundo tem um gatilho disso, de quando eu ia para frente do quadro negro, na lousa, na escola, e a minha professora de matemática colocava contas de multiplicação, de somar, de divisão, por exemplo, que para mim era a minha maior dificuldade, e ela chamava os alunos para fazerem as contas. Eu sempre ia para lá com muito medo de errar. Muito medo de errar, como se eu não pudesse errar, porque se eu errasse eu ia perder ponto, porque iam achar que eu era burra, e sempre com uma criança muito, eu tenho peninha de mim quando eu lembro da sensação que era do frio na barriga, ir pra lousa com a mãozinha suada, com 9, 10 aninhos, e escrever e falar, meu Deus, tomara que eu acerte, porque vai ser muito ruim errar. E toda vez que eu subo num palco hoje em dia, a primeira coisa que eu faço é inconscientemente acolher essa minha criança que tinha tanto medo de errar e falar, cara, não tem problema nenhum errar. Tá tudo certo errar nessa situação. Só suba no palco por
por isso que eu acho que eu gosto tanto de subir no palco, e quando dá errado, eu gosto quando dá errado. Porque aí eu sou obrigada a me virar. Essa é a minha adrenalina. Esse é o meu vício. Eu gosto quando dá errado, porque eu tenho que me reinventar. Por exemplo, eu lembro de um dia que eu fui fazer posso falar, né? HSBC Arena, HSBC Arena não, HSBC Hall, eu acho, que é um lugar em São Paulo, que era para a primeira vez que eu fazia uma peça para 2.000 pessoas numa casa de show. Gigantão. Normalmente eu fazia teatro. Primeira vez. Eu subi no palco, deu 3 minutos, a luz apagou. Acabou a luz do lugar. Imagina se a minha criança interior fica com medo do que dá errado e trava, não vai. Mas eu tinha já feito um acolhimento com ela, de falar, cara, tá tudo bem, deu errado. E aí quando deu errado eu falei, então, gente, apagou a luz, né? Bacana. Então vamos fazer o seguinte, eu vou sentar aqui na beira do palco, a gente vai trocar uma ideia, vou falar um pouco para vocês como tá sendo isso aqui, não vou começar a peça, se vocês quiserem ligar a luz do celular, galera aqui da frente, para me iluminar, mas se tudo bem, se não tiver luz do celular, tá tudo certo, porque a luz de Deus, ela não apaga, e a minha vem aqui de dentro. Então tá tudo certo. E sentei na beira do palco e troquei ideia com as pessoas. Não sofri, não fiquei puta, não fiquei preocupada, eu só relaxei, entreguei e falei, cara, tá tudo certo dar errado. Não tem problema dar errado. O erro me aproxima das pessoas, me humaniza. Eu gosto disso. Não que eu goste de errar, mas eu não odeio errar, sabe? E aí esse foi um dia muito, muito bom e muito importante para mim. E várias vezes já aconteceram vários outros erros. E eu hoje em dia entro nesse lugar de me acolher, sabe? De pegar essa minha criança e falar, tá tudo bem. E pegar a Fernanda e falar, linda, você tá aprendendo, né? Não é perfeita, vai errar. Agora vamos concentrar pro próximo, né, meu bem? Pra também não ficar errando toda hora. Mas se errar também de novo, tudo bem, a gente se acolhe. Mas a gente vai ali, ó. Puxa uma orelha de um lado, acolhe do outro. Eu faço esse serviço comigo. Isso é autoconhecimento. É você se acolher, é você lembrar de uma situação da sua vida e acolher a sua criança e conversar com ela. Eu já fiz meditações para criança interior, que eu já acolhi minha criança que passou por situações muito delicadas e que eu abracei a minha criança em cada uma daquelas situações e disse, eu sei que você tá com medo, mas você vai conseguir, vai dar tudo certo, não precisa ter medo mais, eu tô aqui com você hoje. Alguém pode estar escutando isso e achando a maior balela do mundo. Nossa, eu tô arrepiada, de jeito nenhum, eu tô arrepiada. Mas todos os problemas e tudo aquilo que você viveu, que te causou um trauma, uma dor, um desconforto, uma tristeza, tá tudo dentro de você, isso não se apagou, não é porque aconteceu 5 anos que você já digeriu isso, tá tudo certo. Talvez você até tenha digerido, tivesse tido a ajuda de um terapeuta na época, da sua família, mas sempre tem algo dentro da gente. E é para isso que a gente tem que olhar e acolher isso e dizer para essa sua criança e falar, isso não vai acontecer mais, agora eu tô aqui, não precisa ter medo de errar. Nenhum menino da sala vai falar, ai, você é burra, você errou. Não importa, tá tudo certo, você tem autoconfiança, acredite em você. E normalmente isso tem um efeito muito poderoso pra gente, sabe? Pode parecer que não, mas é muito legal, Gabi, entrar em contato com as suas dores, entende? E ir curando elas da maneira que você pode. Isso aqui que eu tô te dizendo é algo que você pode fazer sozinho, mas se você tiver grana, procura uma terapeuta, um psiquiatra, enfim. Tô dando só um exemplo. Eu, por exemplo, fiz esse exercício da minha criança interior. Como que funciona isso? Isso que eu queria saber. Então, queria saber como que é esse processo. É que assim, eu consegui entender, Gabi, e reconhecer que eu tenho um caminho, assim, de autoconhecimento, que eu nem planejava, mas que ele é muito privilegiado, porque, por exemplo, nessa situação, eu estava especificamente fazendo uma meditação num lugar que é um retiro energético, entendeu? Mas nem todo mundo tem a grana para ir para um retiro energético. Então, assim, essa foi a possibilidade que eu fiz com a Max Tovar, que é uma terapeuta maravilhosa, com quem eu fiz o meu mapa gestacional, que é um mapa astrológico da sua concepção. Sim, do momento em que papai e mamãe transaram, é dali que você existe, não é de quando você sair da barriguinha. É do momento que fez tudo, e ali Quero fazer para os meus filhos isso. Você não tem noção. Quando você fizer para você vai ficar em choque, vai repensar, você vai fazer para os filhos. Porque você vai entender que ali você vai descobrir as dores 0, 1, 2, 3, aquela lá do primeiro momento, porque a gente não tem uma informação que a mãe e que o pai passam energeticamente para os filhos, características energéticas ali, quando fazem a concepção, né? Quando estão no ato, quando estão gerando, quando a mãe está gerando. E nesse mapa você descobre as energias que você recebeu na concepção, nos 3 meses, nos 6 meses, 9 meses, quando você nasceu e algumas outras ao longo da vida. Então você começa a entender quem você é. Você fala, ai, é por isso que eu sou assim. Ok, eu herdei essa característica energética do meu pai, essa da minha mãe. Você fala, uou! Esse jeito de ser que a gente fala, nossa, você tem um jeito igualzinho ao seu pai.
Sim, tem, porque a gente não pega só o nariz do papai nem o olho da mamãe. A gente pega até o jeito de reagir a determinadas coisas na vida. O quanto você fica bravo, o quanto você fica de boa, o quanto você sofre, o quanto você é mais animado, tudo isso a gente herda. E aí eu descobri nesse mapa gestacional essas informações e eu fui fazer uma reprogramação energética, que é uma outra ferramenta, onde você fica num sítio da Max, que é esse lugar que ela atende, que é em Varginha, 5 dias numa jornada de autoconhecimento. Que eu sei que é para pouquíssima gente. Porque é um negócio mesmo que, né, tem um custo, enfim, tem um tempo que você tem que fazer. Mas, graças a Deus, eu tive a possibilidade de viver isso. Mas aprendi muita coisa lá e muita coisa que está aí à disposição, que não necessariamente você tem que ir para lá aprender. Por exemplo, a própria Max é uma pessoa que no Instagram dela despeja litros e litros e litros de conteúdo, de tudo aquilo que ela ensina pra gente lá quando a gente está em Varginha com ela. Ela também tem aquilo disponibilizado dentro do Instagram dela, em lives, em vídeos no YouTube. Então existe muito material para você saber sobre a sua criança interior e entrar em contato com ela e ir curando isso, que você também pode fazer paralelo a algum tipo de terapia ou de outra coisa que você faça com a ajuda de um profissional, caso você tenha dinheiro para isso também. Isso é interessante. Nossa, agora é verdade. Agora eu fiquei pensando, talvez, quando que eu quero que meus filhos vejam o mapa gestacional deles? Porque realmente eu até consigo refletir na minha energia de como eu estava, né, paralelo com eles. Isso seria um exercício super interessante. Eu tenho uma amiga, minha comadre, acabou de fazer para ver como entender o mapa da minha filhada, né, da filha dela. E ela falou, cara, ela recebeu isso do pai, isso meu. Sabe? Ela falou, sabe aquele jeito que ela tem de fazer aquilo, daquele jeito? Eu falei, Ela falou, isso é todinho meu. Eu falei, mentira. Ela falou, por causa disso. Eu falei, amiga, é mesmo. Mas assim, tudo. Atitudes, gestos, maneiras de olhar. Cara, é uma ferramenta muito legal. Mas eu sei que não é todo mundo que tem acesso. Mas ao mesmo tempo eu sei que você também consegue olhar para sua vida, pegar um papelzinho e anotar quais as características que você tem que são do seu pai, quais que estão da sua mãe, e saber que você não precisa repetir o padrão. Porque provavelmente o seu pai e sua mãe herdaram da sua avó, que herdaram da bisa e do biso, que herdaram dos tataras, e tudo isso energeticamente está passando. Isso aí é a sua ancestralidade. Porque a gente acha que a gente é só a gente, mas a gente não é. Vou te dar uma notícia bombástica. Energeticamente, Gabi, você carrega a energia, né? Porque é energeticamente de 1.049.000 pessoas. Pessoas? É a sua ancestralidade em 20 gerações. 20 gerações é o mínimo, tá? Uau! De pessoas que vieram antes de você. Porque assim, pra você estar aqui, seu pai e sua mãe tiveram que se conhecer. Mas aí o seu avô e sua avó tiveram que fazer seu pai, seu avô e sua avó tiveram que fazer sua mãe. Então assim, pra você chegar aqui agora, existe todo mundo atrás de você. Enquanto você não olha pra trás e honra seus pais e seus avós e todo mundo que veio antes, perdoa. Sim, porque eles vieram antes, eles não necessariamente acertaram. Pai e mãe não necessariamente vão ser perfeitos, e avós e todo mundo que veio antes. Enquanto você não aceita que aquelas pessoas existem e foram daquele jeito, você vai criando, você está negando parte da sua história. Quando você nega seu pai e sua mãe, mas eles foram com uma situação complicada, eu não gosto, ok, mas pelo menos que você aceite que eles te deram a vida. Às vezes você não precisa, não consegue amar porque te fez algo muito grave, não consegue ter uma boa relação porque não bate, sei lá, mas pelo menos honre e agradeça a vida que eles te deram. Porque você só tá aqui porque eles te deram a vida, literalmente. Se isso é o mínimo que você pode fazer, ou o máximo que você pode fazer, que você o faça. Mas que você não exclua, porque energeticamente eles são muito importantes para você. E quando você exclui seu pai e sua mãe, você exclui 50% de você. Sim. 50% das suas características, daquilo que você herdou deles, que adianta, não dá, não tem como não herdar. E eu adorei isso que você falou, que é essa questão de... eu adorei que você falou, escrever num papelzinho falando, sim, essas são as características, e eu não preciso repetir, eu não preciso fazer igual, mas eu honro, eu respeito, eu sei de onde vem, né? Eu sei que eles fizeram o melhor ou não também, e tá tudo bem, eu não entro em julgamento com os meus pais, porque a gente tem essa tendência de se julgar e julgar o outro, e principalmente os nossos pais, mas é o que tem. E aí, indo para uma coisa bem além, que aí é uma coisa que eu acredito, você quando vem, você escolhe aquele pai, aquela mãe. Então, se você está escolhendo, e eu acredito nisso,
Se eu escolhi o meu pai e minha mãe, é porque eu tenho coisas para aprender com eles. As coisas boas, vão ser leves, vão ser deliciosas, e a gente vai viver. E as coisas difíceis vão trazer muitas mensagens do que não repetir, do que aprender, do que fazer diferente, do que fazer igual. A gente vai aprender com tudo, com o negativo e com o positivo. Então, ter esse olhar um pouco mais afetuoso, sabe? Com a sua família. Afetuoso no sentido mais de respeito e de honra, entende? Não que você tem que abraçar, beijar, se você não conseguir. Tá tudo bem se você não consegue, Às vezes te causou uma dor gigantesca essa pessoa. Mas que você pelo menos agradeça a vida que ela te deu. Isso eu repito muito nisso, porque toda vez quando a gente fala sobre isso, tem gente que realmente teve problemas muito sérios com pai e mãe. Que é muito difícil realmente conseguir, sabe? Então, é muito fácil honrar pai e mãe quando eles foram bem mais legais do que ruins com você. Mas essa questão, e quando não é? Mas aí volta porque você falou dessa questão do perdão, né? Porque também é uma maneira, como você falou, eu também adorei. Ainda bem que tá tudo gravado, porque eu vou voltar a escutar e anotar tudo. Mas assim, largar as bolsas que você estava falando, sabe? Exato. Eu acho que são esses processos de se libertar e de sentir que você tem autonomia, né? E o conhecimento próprio de poder tomar essa decisão de forma consciente, não que alguma coisa foi imposta. Exato. Então, você ter autogestão da sua própria vida. Da sua própria Mas para vida. você ter autonomia e autogestão, você precisa se autoconhecer. Mas aí como é que eu me conheço, Fê? Eu não tenho ferramenta nenhuma, eu não posso fazer um mapa, eu não posso ir lá, eu não posso fazer terapia. Como é que eu faço isso na minha vida? Cara, se você puder, se eu fizesse um investimento simples, para quem acredita, obviamente, eu acredito para a Dedéu, faça seu mapa astral num mapa. Por exemplo, um pressionário da vida. Ele é um preço bem mais acessível do que um outro mapa. Só para você entender quais são as suas características, para que você olhe para aquela que você acha que não são muito legais. Não gosto muito de falar legal ou não, porque, né, às vezes ela te funciona para alguma coisa. Sim. Mas aquelas que são desconfortáveis, que você não gosta de sentir, tipo, eu não gosto quando eu fico assim, eu sou desse jeito, mas eu não gosto disso. Características desconfortáveis, faz uma listinha delas e vai tentando entender o que te causa para ficar desconfortável, porque também assim, eu não quero nunca mais ficar chateada quando alguém me decepcionar. Não. Então pera, às vezes pode acontecer. O que a gente pode mudar nisso? É aceitar que as pessoas vão te decepcionar, porque aí você já não vai mais ficar chateada. Ao invés de não querer ficar chateada, não, eu quero ficar feliz. Não, às vezes não dá pra ficar feliz, mas às vezes dá pra aceitar que, a pessoa também não fez, e aí? Mas deveria ter feito, mas não fez. Chega uma hora que você, sabe? Aí o que você tem que fazer? Aceitar. E aí quando você aceita, lembra lá da vibração, 350 Hz. Não, agora vai ficar sempre. Quando você pega uma frequência de raiva, de qualquer outra coisa, é na casa abaixo do 100. Então, você pensa, você está vibrando com ondas baixas e aquilo te deixa parando para pensar, se você sente isso, quando você está com raiva, quando você está irritado, quando você está chateado, você consegue ficar leve e, sei lá, viver uma vida? Não, você fica o quê? Você fica vibrando baixo, você fica de mau humor, você responde às pessoas, você está você está emitindo ondas que são baixas, que vibram baixo. Já quando você está mais leve, mais feliz, você está mais animado, você vibra mais alto. Então é sempre buscar o lugar que você está vibrando baixo, que normalmente é algum sentimento desconfortável que está te deixando assim, frustração, raiva, preguiça, medo, sei lá, desejo de vingança, muita tristeza. O que é aquilo? Procura qual é o cerne, o que está te deixando assim, vai lá na questão. Vê se você consegue desvendar. Eu sempre faço o exercício do porquê. Mas por que eu fiquei puta com fulano? Porque fulano fez aqui. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí quando eu vou lá, encontro quem meu ego bem do lindão, querendo me criar problema. Porque, olha, Gabriela, depois que eu entendi que meu ego está ali para criar os meus probleminhas, é nisso que eu acredito, foi isso que eu entendi, eu lido bem com ele assim. Eu penso, não vai criar problema aqui não. Por quê? Ele precisa existir, para existir ele precisa criar problema, porque quando ele não cria problema, tá tudo ótimo, eu nem lembro que ele existe. Aí ele faz assim, ele fala aqui pra mim, você vai deixar a fulana fazer isso? Nossa, mas você não tá irritada com isso? Nossa, mas isso aqui que fulano fez foi péssimo. Nossa, mas Beltrana, você viu? Você não vai ficar irritada com isso? Ele fica criando problema na minha cabeça o tempo inteiro. Porque ele quer criar problema. Porque ele quer existir. Eu falo, para de criar problema, menino. Eu aceito que fulano não foi legal. Eu aceito que Beltrana foi... Aceita. E aí eu fico brigando com ele, entendeu? Porque aí que eu falo? Mas isso quer dizer que aceitar, eu vou ter que dizer amém pra tudo? Não. Aceitar, para mim, é uma concepção de não sofrer e não ficar
tão irritada ou muito tempo irritada com alguma coisa. Porque também não vem me dizer que eu não posso ficar irritada não, Gabriela, porque eu posso ficar irritada. Sim. Tipo, não, vai dizer que tem coisa na vida que não tem. Ai, fica calma, fica tranquila. Eu falo, não, agora eu quero ficar irritada. E eu aceito a minha irritação. E aí um outro exercício que eu aprendi, Gabi, esse é sensacional. Ó, tudo que eu tô falando é de grátis. De grátis, passando aqui todas as informações. E tudo você pode fazer na sua vida. Esse, pra mim, é o mais sensacional. Eu aprendi num livro chamado O Maior Segredo, que é da mesma autora de O Segredo, mas numa pegada completamente diferente. Eu não Recomendo muito a leitura desse livro. Ela reúne depoimentos, frases, trechos de grandes mestres que ela acompanha, grandes pensadores. E aí tem pessoas super famosas, outras menos famosas, mas enfim, ela pega o que ela acha de melhor para determinados assuntos com a fala daquelas pessoas, e aí você vai dentro, é um livro prático de ler. Ela fala, fulano disse isso, tem a frase de fulano. Enfim, num desses exercícios do livro, ela explica que quando você estiver com um sentimento desconfortável, ao invés de você resistir e falar, dando um exemplo, aconteceu alguma coisa, eu fiquei irritada. Ao invés de eu ficar, eu não quero ficar irritada com isso, nossa, que é uma besteira, eu não vou ficar irritada, não querendo ficar resistindo à irritação, eu simplesmente entendo que, ok, eu estou irritada com aquilo, acolho a minha irritação, falo, ok, eu estou irritada, eu aceito que eu estou irritada, essa irritação está me trazendo alguma mensagem, obrigada, irritação, por estar aqui, eu te amo, e eu sei que você é um fluxo de energia no meu corpo, e que você vai passar, porque ninguém fica irritado para sempre. E aí eu dou esse comando energético para que esse fluxo de irritação, sabe, se vá de mim, que ele flua sobre mim. Porque se eu fico não querendo sentir aquilo resiste. Que aí você vem para Jung, que diz, tudo que você resiste, persiste. Que é quase aquele negócio, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Você não quer que alguma coisa aconteça, aquela coisa vai lá e acontece. Você não quer ficar daquele jeito, você vai lá e fica, porque você não quer ficar. Toda vez que você diz um não para alguma coisa, que você entra num lugar de negatividade, você está resistindo. E aí fica mais difícil daquilo passar, daquilo fluir energeticamente por você. Então, até quando vem a ansiedade, antigamente eu não queria ficar ansiosa. Ficar ansiosa era um pé no saco. Hoje em dia eu falo, sim, eu estou ansiosa. Aí eu tiro um minutinho. Menina, eu já fiz isso num banheiro. Eu entrei, tava no meio do almoço, comecei a ficar ansiosa. Falei, coisa estranha. Eu fui pro banheiro, me abracei e falei, eu aceito a sua ansiedade. Eu ainda não entendi o que ela quer me dizer, mas eu aceito. E eu sei que é um fluxo de ansiedade. Eu permito que esse fluxo de ansiedade flua sobre mim. Obrigada, ansiedade, por estar aqui. Eu não resisto, flua. E já eu vou entender porque eu tô sentindo isso. Fiz 3 respirações, voltei e melhorei. Talvez você vá fazer isso 1 vez, 2 vezes e não vai conseguir, ou não vai sentir uma melhora, depende também do tamanho do buraco que está aí dentro, mas é um ato de você começar a entender e dar comando para o seu corpo e ensinar você mesmo que você pode fazer isso. Que tá tudo bem sentir todos os sentimentos, os desconfortáveis e os confortáveis, contanto que você não se apegue a eles. Até porque essa alegria que você está sentindo, ela também vai passar. Assim como a raiva vai passar. Então não dá para pegar nem na alegria e nem a pegar na tristeza, porque tudo na vida passa. Nossa. Não, e eu tava pensando como isso é tão importante no momento que a gente vive agora, porque a pandemia, né, eu tava até falando hoje mais cedo, acho que a gente vai ficar nesse estilo de vida por um tempo ainda. Ela não vai acabar daqui 1 mês, não vai acabar, né? A gente ainda vai ficar nesse negócio de máscara. Fora depois ainda essa rebordosa toda que vai vir, economia, enfim. Tudo isso. Então, a gente ainda está num período de exposição ao trauma, né? Num período de que tem muita coisa acontecendo e tal. A gente ainda não está, né, se recompondo ou recuperando. Mas o que você está propondo aqui, que eu acho muito importante, é que a gente tem que tentar fazer isso no nosso dia a dia. Né, tentar essa recomposição, tentar não, né, porque vai baixando, a gente tem que tentar... Exatamente, levar a nossa energia, entrar em contato com a gente, entrar em contato com a natureza é uma coisa que leva muito a sua energia. Se você estiver se sentindo mal com alguma coisa, tenta emanar essa energia da aceitação e ir trabalhando isso dentro de você. Eu sei, gente, que não é um botão, você não aperta um botão no coração e fala, vibre aceitação, 350 Hz, tá lindo! Eu sei que não é isso. Para mim também no começo foi super difícil, mas cada dia eu fui tentando mudar o meu mindset, a maneira que eu pensava, porque vai chegar um momento em que você não vai ter que falar, aceite essa situação. Automaticamente você já vai ter mudado o padrão e você já não vai ficar desconfortável com aquilo. Então você não vai ter nem que ter o trabalho de aceitar, porque aquilo já não vai te abalar mais.
E provavelmente na sua vida você já viveu coisas que você fala, nossa, isso me deixava pé da vida. Hoje em dia isso não me incomoda. Como foi essa sua transição? Através de quê? Se você fez essa transição e conseguiu esse lugar que você está hoje, você consegue com outras coisas, que é aquilo que falam sobre o hábito. Quando a gente tem um hábito, a gente consegue ir trazendo os outros. Então, toda vez que você achar que você não vai conseguir determinada coisa, ai, Fê, para mim ler não dá, tem audiobook. Ai, Fê, eu não consigo meditar. Tudo bem, eu entendo, é difícil, mas então senta 5 minutos na beira da cama, no lugar onde você se sentir confortável e preste só atenção na sua respiração. Isso também é meditar, é estar aqui presente no agora. Eu não consigo meditar, então na hora de lavar a louça, bota um vídeo da Monja Coen, tá no trânsito, no carro, ouve alguém que você goste, indica tipo muito, Leandro Carnal, tipo Monja Coen, a gente, a Max Tovar, que tem conteúdos incríveis também no Instagram. Aproveita esses tempos em que você tá... Minha irmã, por exemplo, ela adora cozinhar vendo coisas no celular. E aí você pode ver a novela ou você pode estar vendo um vídeo. Você não precisa fazer que nem só eu. Tem uma época na minha vida que eu só assistia essas coisas, porque eu fico muito obcecada. Eu acho que a vida vai mudando tanto, que aquilo vai me dando um prazer. Eu ia para São Paulo, eu escutava a Monja Coen da porta da casa do Rio até a porta de São Paulo. Ela era minha grandíssima companheira. E o que eu aprendi nas minhas viagens com ela, eu simplesmente botava as palestras de 1, 2 horas e eu ficava lá só ouvindo. E eu aprendi muita coisa do que eu tô passando para você, eu aprendi lá, muita coisa eu aprendi com a Max, enfim. Tem muito conteúdo gratuito que você pode fazer em momentos da sua vida em que você às vezes está, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, que você pode estar no Instagram, que você pode estar fazendo nada, e que você poderia estar se alimentando. Então é mais uma escolha. E isso é autoconhecimento. É você pegar essas informações e colocar na sua vida em prática, que é uma outra coisa que a Monja Coen fala e que eu amo. Ela, mas não adianta nada, é só escutar e não praticar. Que foi o que eu fiz a vida inteira. Eu lia livro de autoajuda, achava lindos livros, mas na hora de botar na vida... Aí, menina, quando eu comecei a botar na vida, eu falei, e não é que esse barato funciona? Não é à toa que esses trem vendem 1 milhão? Gabriela, funciona, Gabriela. Eu sou a prova, eu uma doida que nunca meditou na vida, eu sou um pincher alucinado, gente. Eu sou a prova viva que o autoconhecimento é muito legal e dá muito certo. E você... porque agora tá no autoconhecimento, aí só medita, só acende incenso, só anda de roupa branca, só anda com essa mãozinha do mudra. Pode ser? Pode. Quem quiser ficar nesse mood, você pode estar que nem eu, dando essa entrevista pra você com a camiseta do Mickey, entendeu? Tá maravilhosa. E tá tudo certo. E, por exemplo, muito do que a gente conversou aqui agora, eu fiz um notes no meu celular, enquanto eu treinava. Outra dica, babado de grátis, quer dizer, não tão de grátis, porque... mas semi de grátis, porque pode ter no YouTube também. É solfejo. Eu escuto solfejos. Cadê? É porque eu precisava da descrição exatamente do que é solfejo, mas eu vou googando aqui pra você e te conto. Eu escuto solfejos, que tem uma playlist maravilhosa no Spotify. E que ele tem várias, depois eu até disponibilizo para você passar. Sim. A gente coloca ele tem na descrição. várias sequências de solfejo, são 6 poderosas frequências que aumentam a sua vibração. Aí depois você pesquisa direitinho para saber exatamente tá aqui, já achei, Exato. solfejo. E aí, tá vendo que você tem aí tá em inglês, mas aí tem, tipo, pra amor e milagres, relationships, né, relações, aí tem pra culpa, tem pra calma, tem pra dormir, tem pra acordar, enfim, tem várias dessas. Aí tem uma específica que fala sobre conhecimento e sabedoria. Eu coloquei ela no meu ouvido, comecei a fazer a esteira, e dei um comando pro universo. Gente, Fernanda tá muito doida. Claro que eu tô, vou me comunicar com quem, de onde eu vim. Você acredita que você chama de Deus, você chama de... Cada um chama do que quiser. Eu chamo de Deus, fonte criadora, todo, grande mistério. São só nomes, gente, para falar da grande energia que existe, que é a que faz tudo isso acontecer. Pelo menos é o que eu acredito. Eu dou um comando para receber dessa energia coisas que eu possa falar e que acrescentem na vida das pessoas e que eu consiga levar uma mensagem boa. E aí eu escuto um solfejo de sabedoria e conhecimento. Porque eu abro um canal de vibração e você pode fazer isso na sua vida antes de uma reunião. Você pode fazer isso para ter uma conversa com alguém. Para mim isso daqui seria perfeito. E essas são músicas que duram 5 minutinhos. Se você ficar sentada 5 minutinhos com fone de ouvido vibrando nesse lugar, você já está fazendo um bem incrível para você. Fê, mas só escutar solfejo, sentar na beira da cama, meditar e respirar vai curar grandes problemas da minha vida? Eu não sei, porque eu não sei quais são os grandes problemas da sua vida, mas eu te peço que se você tem grandes problemas, procure a ajuda de um profissional.
Isso é a coisa mais importante. E tudo isso que eu tô te falando, você pode ir acrescentando à sua rotina, ou vai fazendo como você pode, com o tempo que você tem e com a grana que você tem. Porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a tudo. Então a gente tem que abrir muito leque, principalmente eu que estou num lugar falando com muita gente. Sim. Então faça o que você possa, mas procure ajuda se você estiver passando por um momento desconfortável, emocional muito grande. A gente precisa bater na tecla, Gabi, de que saúde mental é muito importante, tanto quanto a sua saúde física. Porque às vezes a gente dá mais atenção a um joelho quebrado do que um trauma de algo que você viveu e que você tem aqui dentro do seu coração. E aí aquilo você não cura, não trabalha, não digere, mas o joelho tá lá consertadinho, botou a tala, foi tomou fazer antibiótico, cirurgia, não sei o que, sim. gastou uma grana, às vezes não, mas enfim, você fez um investimento de tempo, de conhecimento, de grana, de cuidado. Faça o mesmo com o seu coração, com a sua mente. Isso é autoconhecimento. E é sempre bom falar isso para as pessoas, porque as pessoas acham que negócio de autoconhecimento, menina, agora você vai ficar que você não fala com ninguém, que você vira um ser humano, que você não anda, você paira, você caminha pela... Calma. Pode ser sobre isso, mas também pode ser sobre estar todos os dias tentando encontrar um jeito de se sentir melhor emocionalmente. Isso que eu achei fantástico. E se conhecer. A frase de Sócrates não está ali à toa, conhece a ti mesmo. Cara, quando você se conhece, você evita tanta cilada na vida, você consegue tanto um lugar de paz e conforto, que pode parecer muito difícil. Para algumas pessoas vai ser mais, para outras menos, mas é possível chegar nesse lugar, cara. E eu posso dizer, porque eu nunca achei que eu fosse estar falando desse assunto na minha vida, gente. Eu, a doida da Fernanda, menina, e dá pra ser doida e falar de autoconhecimento. E falar disso, mas o que você passou aqui que eu acho fantástico são essas coisas de como as pessoas podem pensar nisso no dia a dia, de coisas pequenas até as maiores, e como isso realmente afeta, porque eu concordo com você, eu acho que essa questão da saúde mental, ela ainda é muito menos, mas ela sempre foi muito tabu, né? Tipo, ninguém quer falar que tem ansiedade, que tem depressão, que tem isso, porque vão me achar isso, vão me achar aquilo, então já tinha aquela ideia muito, muito presa nisso. Aí quando a gente tem pessoas como você, como outras pessoas que topam falar, olha, isso me ajudou, e isso fez, eu acho que abre todo um leque, sabe? Para as pessoas falarem, também quero, faz sentido. Exato. E aí eu faço questão de dividir essas coisas, porque foram pequenas atitudes que eu fui aprendendo com outras pessoas também. Conhecendo mestres, né, pessoas que sabem mais do que eu e estão estudando para isso, pegando dica de alguém que passou por alguma ferramenta e aí conhecendo, mas eu acho que todo mundo tem como pegar um tempinho para si. É esse o convite que eu faço, assim, de Fê, eu não tenho tempo nenhum, tá, tira 5 minutos por dia. Tem um compromisso de cuidar para você, você cuida de tanta gente, não olha para você. Se você achar que acordar 20 minutos antes ou dormir 20 minutos depois, que esses 20 minutos de sono você não quer perder, você vai ganhar tanto. Mas eu vou ganhar porque eu vou sentar e vou respirar. Acredite que isso de pouquinho em pouquinho faz diferença. Acredite que olhar para dentro e ficar sozinho, se você puder, obviamente, tentar entender as suas questões, nem que seja no momento que você estiver fazendo o número 2 no banheiro. Não tenho tempo para nada, mas no número 2 deve ter um tempinho. Tem que ter, não tem jeito. Vai ali, investiga, pega aquela situação que te deixou desconfortável emocionalmente, que você ficou chateada e vai interrogando. Trabalha ali. Em qualquer momento você pode trabalhar, conjecturar, entender, procurar algum vídeo que fale sobre aquele assunto, uma meditação que fale sobre aquele assunto. Às vezes uma frase sobre aquilo vai te dar um start que vai começar a mudar seu mindset. Mudar vai ser fácil? Não, você está há anos com o mesmo tipo de crença, pensamento, você já está acostumado a seguir por aquele caminho, você herdou aquele caminho dos seus pais, é difícil, mas ficar sem fazer nada, pior, gera o mesmo desconforto. Eu prefiro ir para a luta, viver um desconforto. A jornada do autoconhecimento não é só de flores, ela tem momentos difíceis, mas quando esses momentos passam, você tem um pote de ouro de coisas tão importantes, de sabedoria daquilo que a gente não compra, que isso muda a sua vida dali para frente. E com certeza ela vai ser mais fácil do que estava antes. Então, você passa pelo difícil para melhorar. Ou você pode se manter no difícil e não melhorar nunca. No difícil sempre vai ser. Porque não tem, aqui, meu bem, tá aqui, o pau vai torar. Não tem vidinha mansa, não. Você pode ter certeza. Mas cada buraco,
cada caverna que você entra, às vezes a gente não quer entrar na caverna, mas cada caverna que você entra tem um tesouro ali de algo que você aprende pra vida que é muito bom. Amei. E que vai te livrar de outras coisas. Então, assim, não tenha medo de olhar pra dentro e encontrar coisa ruim, porque é um quartinho da bagunça. Tu abre a porta e fala, eu não vou conseguir arrumar isso nunca na minha vida. Vai fazendo mini faxinas, minha linda. Escolhe primeiro o que você quer e vai tirando. Vai indo devagar, não se cobre, não queira. Cada um vai no seu processo. Eu tenho um processo com mais tempo, com alguns privilégios. Você pode ter um outro diferente, mas é só a gente indo, é só a gente não achar. Que eu acho que é a grande cagada de tudo, e desculpa falar palavrão, Gabi, mas durante muito tempo eu achei que a vida era algo que era pra ser desconfortável, sempre, sabe? Assim, que tipo, você é desconfortável porque eu tenho que passar por isso mesmo, tem que doer, tem que sofrer. Até tem, mas eu não preciso ficar no sofrimento. Eu posso transcender e aprender com aquilo, e da próxima vez, de repente, nem sofrer sobre aquele tema. Talvez eu tenha que sofrer 80 vezes pra nunca mais sofrer. Mas pelo menos a cada tentativa eu tô melhorando um pouquinho. Fantástico. E é esse compromisso que eu quero que as pessoas tenham, de todo dia melhorar um pouquinho. Não tem que viver desconfortável, gente. Não tem. Não. Eu sei que tem casos que são muito mais difíceis, mas assim, procure ajuda. De alguém ou sua, mas procure ajuda. Isso, de novo, vou levar, tô te falando, eu quero anotar tudo e vai ter, e aí quando a gente colocar a descrição aqui de tudo, a gente vai listar todos os livros que você mencionou, vamos colocar os sites, que massa. tudo então isso. vou aproveitar e indicar algumas coisas. E aí você pode listar. Exatamente. Eu indico muito que vocês assistam um vídeo de uma meditação da monja Coen, que se chama Zazen, que ela explica como fazer uma meditação de 10 minutos. Que é uma coisa também prática para você aprender, um vídeo mais informativo de uma meditação curta, sem ser meditação guiada. Meditação guiada, eu indico uma muito boa, que se chama Centelha Divina, que é de um canal que se chama Temporariamente Humana. Super fácil de encontrar no YouTube, é uma meditação de 12 minutos, mas ela te conecta com a sua centelha divina, que nada mais é do que o seu eu superior, que nada mais é que a sua porção divina dentro de você. É a porção que sabe o que fazer. Sabe aquela intuição que você fala, tá vendo? Eu fui por esse caminho. Provavelmente escutou a centelha divina, eu sou eu superior. Você estava em conexão com, aí você chama como quiser, Deus, a fonte criadora, enfim, é porque você estava no fluxo da vida. Sabe quando você fala, caraca, eu estava no caminho certo, na hora certa? Então, isso aí tem um nome, chama fluxo da vida. É quando você está em conexão com o seu eu superior, que sabe exatamente aonde você tem que ir. Que ele está em conexão direta, para mim, com Deus. Então, a minha porção divina. Porque eu tenho um ladinho dentro de mim que sabe o caminho, tem outro ladinho perdidinha, coitada, aí vai se ajudando, entende? Vai se ajudando, exatamente. Então, quando eu me conecto com o meu eu superior, com a minha centelha divina, através dessa meditação, ou até no meu dia a dia, em 1 minuto de inspiração, fica bem mais fácil. Outra coisa que eu sugiro, a cada momento do seu dia, sei lá, bota um despertador a cada 2 horas, 1 hora, tira 1 minuto que seja para dar uma respirada, para agradecer alguma coisa, para pedir alguma coisa. Mas Deus está com tanto problema no mundo, amor, te ama, quer te ajudar demais. Não acredito em Deus, tá? A fonte criadora de tudo isso te ama e quer te ajudar também. Então peça o que você quer, tire um tempo, 1 minuto para pensar na sua respiração. Um livro que eu indico maravilhoso, além de O Maior Segredo que eu já falei, é esse livro que se chama Respirar. Depois eu vou te mandar o link para você colocar direitinho. Ele explica muito sobre respiração e no final te dá várias técnicas de respiração, mas você também pode encontrar essas técnicas no YouTube, escrevendo técnicas de respiração e vai experimentando aquela respiração que é mais confortável para você, porque respiração é extremamente importante para te centrar, para você entrar em contato com você, para você acalmar seu coração. 5 minutinhos de leitura por dia, não custa nada. Você já está aqui com a gente há 1 hora. Pensa, se pudesse ter lido um pouquinho. Ai, Fê, não gosto de ler. Vê no audiobook. Ai, mas não gosto. Pega aquele trânsito e gasta com coisa produtiva. Outra dica maravilhosa, gente. Segue gente no Instagram que te acrescente. Tem vários instas, vou te mandar todos depois para você colocar na listinha. Tá. Que quando você lê, você fala, uou, essa foi pra mim, essa veio certeira no meu coração. A gente quer seguir umas pessoas bonitas, a gente quer ver uns looks, a gente quer ver tudo, mas vamos botar também um pouquinho desse negócio. Inclui no menu. Cara, inclui no menu, eu incluí vários no menu, silenciei uma galera e incluí um monte de mensagem que, mano, eu olho e falo assim, nossa, por exemplo, eu tenho uma plaquinha no meu quarto que diz, está tudo bem no meu mundo. Tem dia que o pau tá torando dentro do meu mundo. Mas eu olho e falo, está tudo bem. Porque se eu falar, nossa, mas tá difícil, mas
Aí a gente vai piorar. Só piora. Eu vejo que tá difícil, eu aceito que tá difícil, eu não nego que tá difícil também. Parei nessa coisa da vida de negar. Aceito que tá difícil e falo, mas vai ficar tudo bem, mas tá tudo bem. E aí a gente vai seguindo. Acho que eu falei todas as coisinhas que podem ser. Falamos do mapa astral para você fazer em algum lugar que seja barato para você se conhecer melhor. Eu adoro essa ferramenta. Aquela ferramenta de acolher o seu sentimento, mudar os hábitos, ir indo aos pouquinhos. Entrar em contato com a sua criança interior, procurem vídeos, pessoas que falem sobre isso, porque as mensagens são bem importantes e pode te ajudar muito, porque lembrando, seus BOs de agora, eles também carregam os BOs lá de uma infância, tá? Carrega de lá da hora que você estava dentro da barriga de mamãe, porque parece que não, mas a gente estava recebendo muita informação ali. E é isso, pedir ajuda, entrar em contato com as pessoas da sua família, com um profissional da área, pede ajuda de Deus, daquilo que você acredita, mostre vulnerabilidade, não tenha medo de estar passando por um momento difícil e falar isso para alguém e se sentir inferior. Não, todo mundo passa por dificuldades na vida, acredite em você, se elogie. Às vezes, nesses momentos do dia, bota o despertador para cada 1 hora, e quando pintar, você escreve assim, se elogia, aí você para 30 segundos e fica, nossa, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo, sabe? Aí no outro, você vai tirar 1 minuto só para fazer respiração. Aí daqui 1 hora, você vai tirar 1 minuto, gente, 1 minuto, quem tem 1 minutinho é o tempo que você foi no banheiro, você tá fazendo um xixi, você tá aqui, ó. O lance da respiração é poderosíssimo, total. Porque tudo isso você tá entrando em contato com você. Quando você está respirando, você está prestando atenção no seu corpo. Quando você está entrando em contato com Deus, você também está entrando em contato com você. E desmistificar um pouco desse lance de que entrar em contato com a sua espiritualidade, ter uma conexão espiritual, é algo que seja relacionado a alguma religião. Você pode ter a sua religião, e tudo que eu estou falando aqui independe daquilo que você acredita. É sobre você, com você mesmo, entrando em contato com aquilo que você acredita. Porque aquilo que você acredita não está fora de você, Deus não está fora de mim, Ele está dentro de mim. E quando eu entendi isso, fez uma diferença muito grande, que eu comecei a olhar para dentro e chegar em Deus através do meu coração, e não como algo que está fora de mim. Que está fora. Você pode fazer isso fora da igreja ou dentro da igreja. Eu vou para a sua igreja, a igreja que eu quero ir, da Fernanda. Ô, Fê, eu a minha é amei uma mistura isso. de física quântica com um negócio Não, mas eu acho que é muito legal, porque eu acho que o que você traz é algo que também é uma mensagem também que as pessoas conseguem entender, né? Que você consegue ser parte, que não exclui. Porque às vezes eu acho que se você exclui pessoas na prática, aí que eu acho que também complica, né? Não, precisa acreditar nisso, precisa fazer isso, você fala, não, cada um tem seu ritmo, mas é aquela questão de não parar de tentar estar naquele processo de se autoconhecer, de ficar naquilo, de ser tudo bem, né? Entenda que em um momento da sua vida você precisa despertar. Tem muito falado sobre isso, né? Despertar da consciência. Para mim, o meu despertar aconteceu quando eu comecei a olhar para mim, para os meus problemas, para a minha vida e começar a arrumar aquilo e me organizar e tentar a todos os dias buscar paz, que também é outra coisa, tá? Que eu tinha uma sensação de que eu tinha que ser feliz. Então eu buscava estar sempre alegre. E aí parecia que se eu não estava alegre, não estava bom. Eu falei, mas por que eu tenho que estar alegre? Não sei se eu quero alegria, eu acho que eu quero uma outra coisa. Eu comecei a experimentar a paz. Mano, a paz. A paz não é alegre, não é triste, a paz não é alegre. Eu posso estar com raiva e em paz. Como é que pode essa mistura do Brasil com o Egito? Pode. Porque às vezes tá tudo bem, mas eu sinto uma raivinha, eu acolho ela, porque tem que sentir também a raiva, e boto ela ali para trabalhar e continuo em paz. Eu já passei por momentos tristes, bem tristes, que eu estava triste, e já passei por momentos bem tristes em que eu estava em paz. Porque eu estava aceitando que estava tudo bem estar triste, que eu ia ficar triste, que uma hora aquilo ia passar. Então, isso eu entendi como passar por dificuldade de alguma maneira em paz, aceitando que a dificuldade está ali, não lutando contra, eu não quero sentir, eu aceito que ela existe e eu vou tentar mudar aquilo, mas sem sofrer tanto. Porque sofrer sofre, mas não precisa sofrer tanto. Às vezes eu sofria muito. Porque eu ficava agarrada no sofrimento, não permitia que o meu fluxo de tristeza saísse. Eu ficava ali. Aí quando eu comecei a aceitar, meio que foi dando... São umas coisinhas que funcionam, cara. Se você praticar na vida, coloca num papelzinho isso que eu te falei mesmo, que a Gabi vai disponibilizar para vocês, printa isso na tela.
tudo isso que eu tô falando são coisas que eu tenho feito no meu dia a dia, mas que eu fui incorporando nesses 2, 3 anos que eu tô fazendo isso. E minha vida melhorou pra dedéu. De desconforto emocional, tá? Então, eu acho que dá, cara. Às vezes é difícil, mas dá. Não podia ser, não. Não podia ter um final melhor pra isso, mas dá. Esse é o lance. Dá. Não, mas de verdade, eu fico tão feliz que você topou essa conversa. Você deu muito mais tempo do que e eu já tô super feliz e fico honrada. Meu Deus, vai ter que dividir em 3. Não, mas tá fantástico. Mas vamos aproveitar porque ficou ótimo. Mas as pessoas às vezes sou um pouco repetitiva. Com isso. Não, mas porque às vezes a gente tem que escutar uma mesma mensagem várias vezes, porque às vezes a ficha só cai. Né? Mas tudo que eu falei aqui foi de muito coração e eu pedi de verdade para ser um canal em que eu pudesse falar coisas que eu ouvi e que me transformaram, que eu pudesse jogar isso de volta, sabe? Porque acho que isso é a nossa mensagem. E o meu primeiro despertar de consciência na vida foi estudando Cabala, que sempre falou muito sobre compartilhar. Então é o que eu tô fazendo aqui, compartilhando as coisas de vários jeitos, de vários preços e de várias possibilidades. De vários minutos. Você pode fazer 1 minuto por dia, você pode fazer 30, você pode fazer 1 hora, você pode fazer o que está disponível, você pode fazer a de graça, você pode fazer a que paga. O que não pode ficar aí, amor, não nessa fazer. vida. Agora, se você fala assim, nossa, mas minha vida tá ótima, maravilhosa, eu te pergunto, quer ser minha amiga? E me contar como é que você vive nesse lugar que não tem desconforto? Vende esse livro. Cadê esse livro de Então Sua Vida é Maravilhosa? Porque todo mundo tem BO. Não existe ninguém 100% feliz, nem 100%. E nunca se esqueçam disso. Existe uma lei que se chama Lei do Ritmo. As coisas passam. Às vezes o pêndulo tá lá na tristeza e depois ele vai pra alegria, o pêndulo passa, as coisas migram. Tá difícil agora, mas vai melhorar. Olha outra vez que já ficou difícil e melhorou. Acredita. Essa lei, ela é infalível. Eu adoro essa imagem do pêndulo. Adorei. Não é? Eu adorei, também. Fê. Você volta, então, um dia? Você volta para conversar Vamos voltar e falar mais? Porque eu achei que esse papo foi muito produtivo. Eu acho que eu nunca tinha falado de autoconhecimento de uma maneira tão prática. Ai, que bom! Foi o que eu te pedi. Falar disso sobre dia a dia. Se não vira um papo muito cabeça. A pessoa fala, tá, mas na vida eu faço como? Do jeitinho que a tia Fernanda aqui falou, um despertador de um celular, de 1 hora, tira 1 minuto e se conecta contigo. Olha aí, já é alguma coisa. Total, eu amei demais. Fico super, super agradecida. Eu que fico, e parabéns pelo seu espaço. Ai, quem sabe eu te faço um podcast também. Eu ia falar, sabe o que você devia fazer? Aquelas, né? Como é que eu fiz isso? Fala com o Fábio, ele sabe, ele que sabe, ele que me ajudou. Mas você também podia fazer, aliás, Fábio, se você estiver por aí, você pode falar pra gente se tá tudo certo, alguma coisa. Mas tem que repetir tudo, Alô? Essa foi minha conversa com a Fê Souza, gente. Gostaram? Espero que sim. Todas as dicas que a Fê compartilhou estão listadas na descrição do nosso episódio, tá? Então dá uma olhada lá, tem link para a página dela, tem link para livros na Amazon, que ela também recomendou. Tem vários links legais para vocês irem lá e darem uma olhada. Mandem e-mail para a gente no umaestrangeirapodcast@gmail.com. Vão no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast também, deixem seus comentários, me deem um tag, que eu amo quando vocês estão escutando os episódios e vocês compartilham o que vocês estão achando e dão feedback. Eu acho super, super legal e eu tô amando essa interação com vocês. A Fernanda foi fantástica, realmente espero que vocês tenham amado o tanto que eu amei. E eu vou falar para vocês uma coisa, real, várias coisas que ela recomendou, eu comecei a fazer após a nossa entrevista e eu já quero dar um spoiler aqui para vocês que faz muita diferença. Então eu fiquei super grata com as dicas da Fê. Até semana que vem, gente. Um beijo, obrigada! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.